Então, vou nos apresentar. Então, esse vai ser o primeiro encontro do nosso livro para discutir, então, esse livro aqui, Ego e Arquétipo, do Edward Edinger. E eu gosto muito dele porque ele é mais didático, assim, então tem uma linguagem bem acessível para a gente compreender, mas para a gente pegar como introdução aí dos conceitos do Jung, os conceitos Sim. iniciais, né? E eles dão uma aprimorada nisso, pensando na infância, que a gente não encontra isso nos estudos, né, do Jung. Mas ele, inclusive, cita... desculpa, pode falar. Não, pode falar. Não, eu ia comentar que ele cita, inclusive, alguns psicólogos junguianos que têm esse olhar para a infância também, né? Uhum. O Fordham, né? Então... Isso, né, Ullmann, né? Então vai trazendo esse olhar que eu acho que para a clínica, principalmente quem vai trabalhar com a infância, é muito bom, e para a gente também, né? Entender a formação disso, né? A construção disso na personalidade. Então, eu sou a Karina Lima Juremeira e essa é a Luana. Luana, quer falar um pouquinho? Sim, eu sou psicóloga formada, especializada em psicologia analítica, né? Sou apaixonada desde sempre pela abordagem junguiana, e aí vamos iniciar essa empreitada de aprofundar mais, né? Sempre tem conteúdos para a gente aprimorar, então. Sempre, com certeza. E a gente amplia mais o nosso entendimento quando a gente concilia com outros autores, né? Que também leram Jung e facilitaram esse caminho, né, pra gente. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu só minimizar aqui. Aí, eu tenho aqui. Agora aparece? Parece. Tá. Eu quero ver como é que eu faço para aparecer aqui a minha apresentação. E você? Aí. Acho que agora sim. O que aparece para você? Só para mim saber. Agora tá tampando. Tá tampando? Tá. Então, Tampa. é isso que eu quero. Uhum. Acho que no Meet, Cá, você não vai conseguir mesmo ver e... Né? Vai ser mais difícil. Mas, enfim, qualquer Sim. coisa me sinaliza aí se não tiver alguma coisa aparecendo. Uhum. Mas até eu vou voltar aqui, porque eu quero começar, na verdade, não é nem com slide. Eu quero começar aqui com essa parte inicial, na parte 1, aqui. Qual página que é? Ele já começa com uma frase de Platão bem legal. Está na página 17. Que ele diz assim, a individuação e os estágios de desenvolvimento. Aí, e se é verdade que nosso conhecimento foi adquirido antes do nosso nascimento e que o perdemos no momento em que viemos ao mundo, mas que, posteriormente, mediante ao exercício de nossos sentidos sobre objetos sensíveis, recuperamos o conhecimento que antes dispunhamos, suponho que aquilo a que damos o nome de aprendizagem se caracteriza como a repercussão do nosso próprio conhecimento. Está bem no início. Uhum. Muito legal, né? Essa frase. Claro que ela traz bastante polêmica, né? A gente vem com isso ou não vem com isso, né? Então, eu acho bem interessante porque aqui traz algo mais arquetípico, né? Da teoria do Jung, que nós não somos uma tábula rasa. E aqui também, no capítulo 1, quando ele vai começar a falar do ego inflado, ele fala: o sol não ultrapassará suas medidas, se o fizer, né? As erinias servidoras da justiça o descobrirão. Então, também vai falar dessa parte da inflação, né, no nosso desenvolvimento, e praticamente esse primeiro capítulo vai falar bastante sobre isso, né? Vai dar uma introdução, mas vai falar bastante sobre isso. Então, a gente já começa com essa frase também, né, que ele tira só para mim não mentir, de Heráclito. Isso. Que está aqui também na página 19. Que é a ideia urobórica, né? Então, da serpente que morde o próprio rabo. E aí o que eu acho legal é que ele traz essa questão inicial, né? Então, assim, desse ego inflado que se identifica com o self,
que está ali dentro do self, né? Na verdade, essa simbiose quase. Uhum. Porque a gente identifica esse ego inflado em vários momentos da vida, não tem um momento específico, né? Parece que esse circular ele vai acontecer sempre ao longo da jornada. Sim, é uma dança, né? Como se fosse esse movimento de vai e volta, né? No sentido de eu ganho uma consciência, mas eu retorno. Que eu acho que aqui ele vai falar bastante desse eixo, né? Ego-self. Então, vai falar desse eixo, desse arquétipo, e recapitulando o que a gente falou, tanto o Edinger quanto o Nelman e o Fordham, eles trabalham, então, para a gente entender como que seria isso nos estágios mais iniciais. Então, por isso que aqui o inflado, né, seria esse estágio primário, assim, né, no nascimento, né, quando a gente vem ao mundo. Aí, eu fiz esse slide com as minhas anotações, né? E complementando aqui também com o que a Luana leu. Então, a gente vai até a página 53, falar do primeiro capítulo. Eu vou seguindo por aqui, e depois a gente vai avançar para o segundo capítulo no próximo encontro. Eu não tenho desenho, mas depois eu vou trazer aqui, eu tiro a página para mostrar o desenho, que eu acho esse desenho muito interessante. Quando ele fala desse estágio urobórico, eu acho que gera bastante conflito quando a gente vai aprender, né, sobre o self, o símbolo do self. Porque a gente entende o quê? Como que vai aparecer os símbolos do self no sonho, né? E esse símbolo do self, ele aparece nos sonhos dos adultos, que pode ser também, inclusive, né, na forma da serpente que engole a própria cauda, né, da Ouroboros. Ouroboros, né? Uhum. E aí, a gente, quando está aprendendo Jung, a gente pensa, nossa, né, o paciente sonhou com self, mas o que, que isso quer dizer? Né? Porque essas imagens aparecem lá no início. Né? Até aqui no livro vai trazer os primeiros rabiscos da criança, né? Quando a criança começa a fazer os primeiros rabiscos, é essa imagem de self. A gente está ali no todo, né, dessa personalidade. O círculo, né? Isso, nesse círculo, né? Então, essas imagens, elas vão aparecer posterior e a gente precisa também compreender ela, mas eu não vou falar exatamente disso agora, né? Mas para a gente saber que elas vão aparecendo, como você falou, em vários momentos, né? Mas que fala dessa união, né, com o self, desse estágio, acho que de totalidade, de equilíbrio, mas que aqui no início não tem ego ainda, né? Na vida adulta, quando a gente já tem um ego desenvolvido e tem essas imagens, é um contexto um pouquinho diferente. Mas aqui a gente está falando de um ego que ainda não nasceu, não foi parido, né? Ele está ali misturado, né, com esse todo, que daí eu acho que aqui, por isso que para mim, quando eu fui ler o Nelman, foi bem delicado, porque eu li o livro A Criança. Porque me vem muita teoria do Winnicott, que é da psicanálise, né? Que ele fala muito dessa relação mãe-bebê, fala muito desse a criança não se enxergar, não, ela e a mãe, né, são a mesma coisa, não tem essa visão ainda, né, não tem esse ego ainda que nasceu. Então aqui basicamente a gente também acaba bebendo dessa fonte, né, para entender esse estágio urobórico. O que você acha, Lu? Sim, a criança ali há muito tempo, mas ela vai muito de encontro mesmo, né, com o que o Winnicott traz. Mas eu acho que é interessante, até no capítulo, né, como você comentou, que ele inicia ali falando desse ego inflado, apesar desse ego ainda não nasceu de fato, né, não se diferenciou do si mesmo, o quanto que isso de fato contamina em vários momentos, e ele até traz, acho que alguns exemplos de pessoas que ele atende, né, no livro. Sim. Ele vai observando essa questão que é como se ainda está muito contaminado, né, dentro desse si mesmo, do self. Sim, Então, acho que é bem importante, né? sim, né? Então é como se fosse então esse início, né? A gente está ali imerso nesse self que seria como se fosse um mar, né? Não tem ali
um limite, uma fronteira ainda, né? Então, se mistura muito as coisas, né? Por isso que eu acho que tem essa contaminação, tá tudo muito misturado. Aí depois que vem esse nascimento do ego. E esse nascimento do ego, quando ele vem, ele não é ainda o centro dessa personalidade, né? O self ainda continua sendo o centro. Então, quando ele vai falar desse nascimento, eu vou só tirar aqui do slide, porque daí eu consigo mostrar. Peraí. Ele vai falar desses estágios aqui. Que eu acho que esse desenho ele é bem ilustrativo, né? Não sei se consegue ver. Aí aqui já está na página 20, né? A gente sai aqui, né, dessa introdução e a gente vai aqui para a página 20. E aí ele, na página 20 não, na página 21. E aí ele vai falar desse eixo ego-self. Então, esse primeiro estágio aqui, que é o si mesmo, é o que o ego ainda está ali imerso, né, nesse mar. E só depois que ele vai saindo, que daí vem aqui os outros estágios, que ele vai falar sobre cada um desses estágios no nosso desenvolvimento. Então, esse capítulo ele vai abordar isso. Vai ser focado mais no inflado, porque a gente vai estar estudando mais essa parte inicial. Mas depois ele vai aqui saindo e vai falando sobre os tipos, né, de nome, eles vão dando nome para isso, né? Uhum. Eu acho que vai facilitando para a gente entender os estágios de desenvolvimento conforme a nossa idade, conforme a gente vai crescendo. Mas a gente também vai se deparar com pessoas ainda na vida adulta que não nasceu ego, né? Que esse ego ainda não existe, né? Não aparece, pelo menos, né? Então, aí a gente vai falar também de algumas dificuldades que a gente encontra, né? Alguns tipos, né, psicológicos que a gente vai encontrar. Sim. Acho que é interessante o desenho que ele traz das crianças, que é aqui no meu, na página 29, não sei se e 25 também. No meu, mas próximo. Porque é o formato do círculo, que aí são várias crianças, né, que expressam esses desenhos, que traz essa ideia do self, né, da totalidade. Então, o Jung, ele percebeu isso quando ele espontaneamente desenhava mandalas nos momentos que ele estava passando por algumas dificuldades, né? Ele se deparou, né, desenhando círculos. Então, que aí ele traz essa associação também. De onde vem isso, né? O que isso significa? Então, o quanto que é um eixo, né? E ali seria um outro estudo até para a gente talvez aprofundar. Mas por que o círculo, né? O que é isso? De onde vem? Porque é algo que é muito espontâneo da nossa psique, né? Sim. Essa totalidade expressa de alguma forma. E eu acho que é daí que vem os estudos dos mitos, porque aí a gente consegue encontrar lá atrás coisas que já existiam, né? Já se repetiam, né? Até se a gente for olhar para as primeiras escritas, as imagens que encontravam na caverna, a gente já vai encontrar essas imagens também, né, de selfie. Que é muito, 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 muito rico, eu acho, essa parte do estudo dos arquétipos do Jung, porque a gente vai ver isso também na Anísia da Silveira. A Anísia, quando traz os casos dos pacientes dela também, os pacientes que desenhavam as mandalas, que fala também dessa reorganização. Acho que se a gente for estudar sobre o simbolismo desse círculo, a gente vai encontrar um monte de coisa. Um monte de coisa bem bacana. Deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Aí, seguindo aqui, né, falando só sobre essa Ouroboros, a totalidade original, então a gente vai ter essa configuração aqui, ó. Eu mundo, que é sem fronteiras entre o sujeito e a realidade externa. Aí tem aqui esse símbolo, né, da cobra engolindo a própria cauda, que é um estado de indiferenciação, né, porque a gente não sabe ainda discriminar, distinguir o que é, o que não é, né, então a gente pode pensar aqui que as funções dos tipos psicológicos, elas também ainda estão inexistentes, né, então não tem essa discriminação ainda. Aí
o eu e o divino, que daí traz, né, essa ausência da separação entre o humano e o arquétipo, dessa identificação, então, com o self e com figuras divinas. A gente vai ver também isso quando o paciente, mesmo adulto, se identifica com as imagens de divindade ou de grandiosidade que aparecem nos sonhos, né? Então, aqui a gente vê também, né, esse estágio aparecendo de novo, né, essa identificação, né, do ego inflado. E aqui o eu e o outro sem distinção entre si e os demais, que é o que a gente estava falando. Sim. Aí, quando a gente vai aqui para os estágios, né, os 4 estágios que o Nelman e o Edger eles falam, então eles vão falar desse urobórico, que é o que a gente está falando agora, que é a fusão total, que não existe o ego, só o self, né? E aqui tem o ego emergente, que seria o segundo estágio, que o ego ele começa a surgir ainda imerso no self. A criança ela diz eu, mas ainda ela vive em fantasia intensa. Eu existo, mas ainda sou o mundo, né? E aqui tem a dialética, que seria o estágio 3. Esse estágio aqui, eu acho que ele é um estágio bem, bem importante, porque o ego, ele se separa e surge, então, a consciência real. E aí começa a nascer os conflitos, que vai entrar, então, os mitos que a gente vai falar depois, né? Nasce o conflito, a dúvida, o sofrimento, e começa, então, o nosso processo de individuação, ainda muito cedo, né? E a separação ideal, que seria aqui o estágio 4, nem todos chegamos nela, e quando chega nela, às vezes pode ter essa alienação, né? O ego totalmente separado do self. Aqui, né, o ideal seria mais teórico, o risco é ficar alienado, né, ter essa desconexão, mas quando a pessoa não tem essa desconexão, ela consegue voltar, porque seria esse o movimento, eu saio, né, eu desenvolvo esse ego, mas eu volto para minha essência com aquele ganho de consciência maior, né, essa ampliação. E quando isso não acontece, a gente vê, então, uma dissociação, né, não se conectar mais com a sua essência, né, talvez até muito identificado com a persona que esse ego construiu ao longo desses estágios. Aqui, Lu, quer acrescentar alguma coisa? Uhum. Você chegou a colocar nos slides exemplos eu acho que tem algum momento que ele comenta, ele traz, né, alguns exemplos de pessoas que ele atende para exemplificar essas Tem. Eu não fases, né? coloquei nos slides, não, mas eu deixei aqui grifado em algumas partes. Se você quiser trazer daí do que você leu, não tem problema. Então, se o seu está grifado, se você quiser trazer aí algum. Deixa eu olhar aqui. Onde é que eu coloquei? E é casos, né? Os casos vai estar mais lá para o final. Aqui ele está falando mais já dos mitos, né? Fala do Exíodo. A segunda, que ele fala que a parte que foi a Idade da Prata, um período matriarcal, que eu gostaria de deixar essa parte do mito mais para depois. Mas eu vou procurando aqui, que eu acho que vai estar mais adiante. Estou olhando aqui também, mas tudo bem, a gente segue nos slides. Qualquer coisa, se eu localizar também, Sim, aí eu sim. Aqui tem trago. uma parte que é só voltando aqui a imagem do desenho, que está na página 26. Ele fala sobre a mandala, que constitui para as criancinhas uma imagem operativa e indicativa de cura, né? Não só nas crianças, né? Mas a gente vai ver sempre aparecendo mandala quando o ego ele precisa, né, de uma organização ali que ele está, enfim, desorganizado. A gente vai ver muito isso em imagens da esquizofrenia também. Quando, dá até para ser um indicativo de quando a pessoa está conseguindo se organizar, né? Quando a gente olha para essas imagens. Sim. Deixa eu ver aqui. A criança se encontra em contato imediato com as realidades arquetípicas da vida.
ela está no estágio poético original, então ele fala de uma maneira bem bonita também, quando ele vai trazer, né, essas explicações. A criança pode ser uma pequena fera egoísta. A infância é inocente, mas também é irresponsável, né, tem essa ambiguidade. Sim. As crianças, elas compartilham com o homem primitivo a identificação do ego com a psique arquetípica e com o mundo exterior. Para a mente primitiva, não existe nenhuma distinção entre interior e exterior. Para a mente civilizada, o homem primitivo está relacionado de modo encantador à natureza, assim como está em sintonia com o processo de vida. Mas é, ao mesmo tempo, um selvagem e comete os mesmos erros de inflação que as crianças cometem. Achei muito legal essa parte. Outra parte aqui que eu também achei bem interessante é: a vida real do primitivo é suja, degradante e obcecada pelo terror. Não gostaríamos de viver essa realidade sequer por um momento. É o primitivo simbólico que nos atrai. Eu estou vendo também essa parte aqui, né? Uma parte muito interessante. Acho que ele traz em algum momento também, quando a pessoa, a gente vê alguns exemplos e às vezes leva na brincadeira, né? Sim. Mas pessoas que têm a convicção de que é Jesus Cristo, né? Essa regressão, né? Dessa identificação do. Uma identificação. A gente vê muito isso, às vezes, nas pessoas que estão na rua. Eu via muito isso quando eu morava em Cuiabá, que em Bento, né, não vejo tanto isso. Mas em Cuiabá tinha bastante pessoas na praça, na rua, e elas estavam declamando com a Bíblia na mão, mas como se elas fossem Jesus Cristo. Então a gente já vê ali uma questão também patológica se manifestando, né? Sim. Aí beira a patologia mesmo, né? Isso aí, beira a patologia, com certeza. Aqui ele traz, na página 28, que eu até grifei assim: de que forma podemos remover eficazmente a criança desse estado inflado e fazê-la desenvolver um conceito realista e responsável de sua relação com o mundo, ao mesmo tempo em que mantém esse vínculo vivo com a psique arquetípica, necessário para lhe tornar a personalidade forte e resistente? Ele traz como forma de pergunta. Aí ele vai trazendo: o problema consiste em manter a integridade do eixo ego-si mesmo, ao mesmo tempo em que se dissolve a identificação do ego ao si mesmo. Aí residem todas as disputas entre indulgência e disciplina rigorosa no âmbito da educação infantil. Eu acho que esses autores, né, o Fordham e o Edinger, de certa forma, eles abrem possibilidade para trabalhar mais o campo da infância, né, quando eles trazem esse conceito, né, do desenvolvimento do eixo ego-self, porque em nenhum livro do Jung tem específico esses estágios, né. Não, não tem. Ele vai e volta, né? Assim, mas ele não exemplifica como estágios, né? Acho que são mais como momentos, períodos que acontecem. Sim, sim. Aqui, ó, ele fala que esse processo também ele vai acontecendo naturalmente, né? Naturalmente no sentido que as coisas vão se apresentando para a criança também, e como ela vai lidar, e como o adulto, né, os cuidadores vão orientar essa criança a reagir no mundo. Então, aqui o mundo começa necessariamente a rejeitar as exigências feitas pela criança. Nesse ponto, a inflação original começa a se dissolver, mostrando-se insustentável diante da experiência. Então, aqui já traz isso que é bem rico, né? Aí, mas também tem início a alienação. O eixo ego-self, si mesmo, é danificado. E aí, aqui não tem nesse livro, né? Mas se a gente for para o livro do Mundo Interior do Trauma, acho que é isso, do Donald T. Kauschit, aí ele vai falar sobre os traumas, né? Que quando acontece, então, um trauma nesse estágio ainda, né, urobórico, que é o trauma precoce,
O ego se defende, né? Então vai se formando as defesas do ego, não, o self, vai se formando as defesas do self, que também é uma leitura bem interessante. Acho que daí acrescenta para essa daqui, né? Mas aqui, até esse momento, ele não fala sobre isso. Aí ele fala, é criada na criança uma espécie de ferida psicológica incurável ao longo do processo de aprendizagem de que ela não é a deidade que acreditava ser. Ela é expulsa do paraíso. Aí também entra, né, a integração com o mito, né, do Jardim do Éden. Sim. Que é bem, eu acho bem rico quando faz essas analogias aqui com o mito, porque eu acho que o mito, ele é isso, né? É uma forma da gente conseguir entender a mitologia do paciente. O que começa a sombra também, né? Porque aí entra a moral. Sim, com certeza. Já iniciando ali aquela sombra, né? De que não, criança não pode fazer isso, né? Menina bonita não faz isso. Né? E os instintos ali tentando, né? A sociedade tentando moldar mesmo. Exatamente. Eu trouxe aqui a nível de mais assim de didática, né, para a gente entender quando a gente conhece esse eixo, né, esse ego, né, que é uma coisa bem importante quando um paciente chega para a gente, de entender que ego é esse que se apresenta para mim, né? Se ele está saudável, se ele está danificado, né? Digamos com alguma, eu peguei danificado dessa palavra aqui do livro, né? Mas a gente pode dar outros nomes. Então, como que está essa comunicação? Então, eu coloquei aqui, quando está saudável, a gente percebe, então, uma intuição e razão que funcionam juntas, há sentido percebido na vida cotidiana, capacidade de autorregulação emocional, o ego recebe a orientação do inconsciente e ele pega aquilo, né, não só joga fora, né? Mas quando está danificado, aí a gente vê muito isso, né? Tem alguma coisa ali, um vazio existencial, uma ansiedade sem causa aparente, uma sensação de estar desconectado de si, que daí a gente pode pensar ali até na alienação, uma perda de sentido, de direção. E aí eu pensei como se fosse uma imagem de árvore para a gente entender esse eixo ego-self, né? Por isso que eu coloquei aqui a imagem da árvore. Que a raiz seria, então, esse self, mas que o tronco, ele é esse eixo, né? E esse eixo, ele é muito importante, que é essa comunicação. Os galhos são umas escolhas de vida, né? O nosso crescimento, digamos, nessa copa ali. Mas se o tronco, ele está comprometido, não adianta, então, a gente mexer nos galhos, porque a gente precisa mexer nesse tronco, né? A gente precisa ver o que precisa ali para que se desenvolva essa copa. Eu posso estar até viajando um pouco, mas você comentando sobre isso, me veio a questão da pressa na clínica. Eu tenho acompanhado, né, algumas pessoas novas que chegam, não tem mesmo essa noção, né, não tem essas percepções mais profundas aí que a gente, né, tem essa compreensão, mas se a gente for observar, em grande parte, né, porque a gente está vivendo um mundo que as coisas têm que acontecer de um jeito muito rápido, né, então assim, eu tô no psicólogo há 3 meses e não tô vendo nenhum resultado, né, mas como que é esse tronco? O que acontece ali? Então, eu não acho que seja algo tão simples assim, né? E o quanto que leva tempo mesmo. Você perceber que você tem uma raiz, que a raiz está ali, mesmo que, né, tem algum tipo de rompimento, e às vezes pode ser que não vá acessar mesmo, né, essas raízes, quando tem os traumas que, né, leva tanto tempo para que a gente possa também cuidar disso. Mas eu percebo muito, né, essa pressa, essa pressão de que assim, tá, eu já quero ter essa copa, esses galhos de um jeito incrível, né? Eu quero só o resultado final, eu não quero o processo para chegar até lá. Tá muito. Então, não sei como que a gente pode trazer mais esse olhar também para acessar mais pessoas, né? Às vezes eu me vejo nisso, né? Nossa, como que eu posso, de alguma forma, expressar esse conhecimento, né? Porque vai totalmente contra aquilo que é dito hoje, né? Como o que é viável ali, o que, né? É real, né?
o que é real, o que se sustenta, eu penso. Eu penso assim, eu acho que no momento inicial, até, claro, depois de todo o acolhimento que a gente tem na clínica, nessa abordagem, quando eu acolho, recebo o paciente pela primeira vez, tem todo esse acolhimento, mas a gente tem que ter o nosso contrato, que a gente tem que chamar o lado era da vida, né? Que da mitologia, tem que chamar essa deusa, que é dos contratos, que é para fazer com que o paciente entenda que o que ele precisa e o que ele quer, eu não posso oferecer em 3 meses, né? Nesse resultado, ele não se sustenta. Eu acho que essa é a grande questão, é a gente saber, né? Porque também tá cheio de profissional por aí que oferece algo imediato, né? Um resultado, né? Enfim, né? É uma sessão só, eu já resolvo. A gente sabe que não é assim, então a gente vai lutando também com eu digo que uma nova forma de informação, né? Porque a internet está cheia de informação que não é bem informação, né? Que a gente precisa sustentar esse lugar, né? Nosso de clínica, de saber o que a gente consegue fazer, né? Como é que é? Eu vou dormir no travesseiro depois, se eu souber que eu ofereci algo que não é real, eu não consigo, né? Mas tem gente que consegue. Então, assim, eu acho que o que a gente já faz, que é usar as redes sociais como comunicação de informação sobre psicologia, né, como é que funciona, eu acho que tudo isso já ajuda muito, né, a gente está também buscando o nosso espaço nesse lugar. Mas quando o paciente chega para a gente, a nossa postura, eu acredito que ela precisa ser muito, assim, real, né, até a gente quebra a fantasia. A pessoa vai ficar porque ela quer, porque ela precisa, porque ela, né, ela quer entender aquilo ali, ou se ela não quer mesmo, ela, né, não, eu quero um imediato. Ela vai tentar o imediato, eu penso, né, mas não vai dar certo. E daí ela vai voltar para aquilo que é real, né, porque às vezes eu estou buscando também algo que sustenta a minha fantasia, que é bem comum, né, aparecer isso. Mas é desafiante, né? É desafiante. E até nós, enquanto terapeuta, eu acredito que a gente precisa cuidar a nossa ansiedade, né? De querer atropelar as coisas, né? Eu quero mostrar para essa pessoa que eu sei, porque daí ela vai ficar porque eu sei. E não é assim, né? Às vezes a gente queima o processo, sabe isso, né? Ah, eu vou entender primeiro, né? Como é que tá esse eixo, como é que tá esse ego? Será que a pessoa suporta uma interpretação simbólica agora? Não, né? Então, assim, eu acho que a gente sustentar também aos nossos impulsos, né, de querer fazer tudo muito rápido. Tipo, trazer uma calcinátil para um momento que não é adequado ainda. Não é? E acho que até associando isso ao livro, tem uma parte lá que ele traz até uma citação da Von Franz, que ela vai falar sobre o por, e aí o por, ele tem, né, eu marquei aqui, deixa eu ver onde que tá. O arquétipo, aqui, achei. Não sei se é essa parte que você está falando, né? O arquétipo, é uma citação que ele fala da Von Franz, do Por a Eternus. Sim. Eu acho que é essa parte, mas se não for, você tem ela aí? Tem. Pode ler. Então, deixa eu ver aqui, tem duas citações, na verdade. Eu acho que toda essa parte aqui seria interessante, mas a citação em si da Von Franz ainda não é o que realmente queria, e há sempre a fantasia de que, em algum momento, a verdadeira coisa vai acontecer. Se prolongar, essa atitude significa uma recusa interna constante ao compromisso pessoal com o momento. Essa atitude costuma ser acompanhada, em maior ou menor grau, de um complexo de Salvador ou de complexo de Messias. Aqui está presente o pensamento secreto de que um dia a pessoa será capaz de salvar o mundo. A última palavra em filosofia, religião, política, arte ou alguma coisa será encontrada. Isso pode ampliar-se a ponto de se tornar uma megalomania patológica típica, podendo igualmente haver traços menores desta na ideia de que o tempo da pessoa ainda não chegou. O que esse tipo de pessoa mais teme é estar presa a qualquer coisa. Há um medo terrível de que se venha a ser imobilizado, de entrar completamente no tempo e no espaço e de ser o ser humano que se é.
Eu acho que ele traz, né, em seguida, algumas percepções sobre isso que a gente está comentando, porque o Puer, ele tem essa característica, né, de, assim, de não aprofundar, né, ele tem, né, se a gente olha o simbolismo dele nas mitologias, sempre tá com asinha, né, os deuses que têm asinhas, Eros, casazinhos, né, tá sempre voando, não quer estar na terra, né. Sim. E E daí aí é mais essa difícil o compromisso, né? total, que equivale a essa identificação com algo muito grandioso, né? Então, eu tenho tantas possibilidades em mim, eu sou quase um deus, né? Que é isso que a gente está falando desde o início, né? Então, mas aí, no caso, uma identificação com si mesmo de que, então, se eu me centrar em uma coisa só, ai, eu vou perder todo o resto que é magnífico, eu sou tão poderosa, eu sou tão, né? Do Puer, isso, né? A Sim, sim. personalidade ela, Puer. Mas sair do paraíso tem um custo, né? Eu acho que aqui revela já um comportamento de um ego inflado, né? O que não dá para Sim, fazer? Inflar junto. Nesse momento a gente é o chão, né? A pessoa tá nas alturas, mas a gente precisa ser o chão, sim. né? Fazer essa brincadeira dos opostos, né? Sim, isso aí tá na página 30 no meu, essa parte que você leu. Tá. Deixa eu só voltar aqui, que daí... Ai. Aqui, deixa eu ver se essa parte a gente já falou. Já. A inflação e a alienação, aqui que ele vai falar dos dois polos da vida psíquica, né? Que oscila permanentemente entre dois movimentos opostos. Nenhum deles é mal, né? Ou bom, não é esse o sentido. O problema é ficar preso em um dos extremos. Então, a inflação, conforme a gente está falando, se identifica então com o self, assumindo atributos que não pertencem, né? Que é isso que você falou, né? Da onipotência, da perfeição, né? Da grandiosidade. Eu sou especial, eu tenho uma missão única no mundo. Identificação com ânima e ânimos também pode acontecer. Desejo de poder absoluto. E aqui eu coloquei embaixo os mitos que a gente identifica quando a pessoa está nesse estágio aí, que é o de Ícaro, que ele voa, né, desobedece ali as ordens do pai, e ele ultrapassa, então, a medida, né, ele ultrapassa o métron e ele cai. E aí, né, como se, sempre quando a gente vê um estágio de inflação, seja ele, né, aqui no inicial, ou até mesmo na vida adulta, um ego inflado, a gente sabe que vai ter uma queda, né, e às vezes a gente até prevê já a queda. E aqui ele fala também o mito de Prometeu, que ele rouba o fogo, né? Então, aqui no livro ele vai trazer esses mitos. E a alienação, né? Que daí seria essa desconexão, que o ego se afasta do self, perde esse contato. Aí vem todas essas sensações de abandono, de perda de sentido, a queda do paraíso, a depressão, identidade fragmentada. E aqui os mitos que aparecem é o Adão expulso do Éden, que daí tem toda essa questão eu saio do paraíso e eu tenho as consequências, eu lidando de uma forma responsável, digamos, né? Eu consigo trabalhar sombra, complexos, tudo que vai surgindo com esse ganho de consciência, né? Ou não, né? Também pode ir de novo para uma inflação. Porque se eu me separo e eu acho que nada disso me pertence, eu posso inflar também e ir para uma persona, né? Sim. Então, o que a gente mais vê é esses dois polos mesmo, né? Então, inflação e alienação, o tempo todo a gente está se deparando com isso. E a gente falando do indivíduo, mas quando eu comento dessa questão da dificuldade das pessoas, né, buscar o aprofundamento em si mesmo, porque a sociedade está assim, né? A sociedade está inflada, ora alienada, e por aí vai. Então, é desde o do micro para o macro a gente observa, né? Por isso é arquetípico mesmo, e aí tem os mitos. Sim, sim. E aqui na página 33, ele traz aqui sobre o mito do Adão e do Prometeu, e ele fala assim:
Há na lenda da queda uma profunda doutrina. Trata-se de um obscuro pressentimento de que a emancipação da consciência do ego era uma ação de Lúcifer, né? Tipo uma coisa do mal, isso daí. Toda a história do homem consiste desde o início num conflito entre seu sentimento de inferioridade e sua arrogância. Mais embaixo, ele traz assim: esse é o mito que está no início de. Aqui ele vai falar sobre. Eu vou ler tudo, que senão a gente não vai entender. De acordo com Gênesis, Deus pôs o homem no jardim do Éden e disse: de toda a árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A isso se seguiram a criação de Eva a partir da costela de Adão e a tentação de Eva pela serpente, que lhe disse: não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Assim, Adão e Eva comeram fruto. Então foram abertos os olhos dos dois e eles. Se sumir a imagem, me fala, tá? Porque escureceu e acendeu de novo aqui. Acompanhando a leitura. Tá. Agora eu me perdi, tá. Os olhos, tá. Então foram abertos os olhos dos dois e eles se tornaram conscientes de que estavam nus. E cozeram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. Deus descobriu a desobediência deles e os amaldiçoou, dizendo que, em seguida, essas significativas palavras: então disse o Senhor Deus: eis que o homem tornou-se um de nós, conhecendo-no bem e o mal. Ora, pois, para que não entenda a sua mão, não estenda sua mão e tome também a árvore da vida e coma e viva eternamente. E assim o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomada. Ele lançou fora o homem e pôs um querubim ao oriente do jardim do Éden, como uma espada flamejante. E andava ao redor do jardim para guardar o caminho da árvore da vida. Esse é o mito que está no início do ramo hebreu da nossa tradição cultural. É um mito rico, significativo, com significados psicológicos. O mito do Jardim do Éden é comparável ao mito grego da Idade do Ouro e ao homem redondo original de Platão. O Jardim do Éden, então, ele apresenta certos traços de uma mandala com 4 rios fluidos, delas com a árvore da vida em seu centro. Então, aqui eles vai trazendo esse paralelo mitológico, inclusive falando sobre as imagens, né, que vai se enquadrando com isso aqui. Sim. Peraí, que aqui travou. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui. Aí aqui eu tinha feito só um esboço, né, dos mitos que acontecem, então, do Adão no Éden, né, come o fruto da árvore do conhecimento e ganha consciência e perde a unidade paradisíaca, né? Então seria a separação do ego-self e o nascimento doloroso, mas necessário da consciência humana, né? Que aqui nasce então a realidade. E aí nasce o que você falou também, as sombras, né? O Prometeu, que é aquele que rouba o fogo, né? Que a gente pode entender como o ego que apropria de um poder divino, né, dessa inflação e pega, né, e paga com sofrimento. O Ícaro, que a gente já tinha falado, e o homem esférico, que é esse aqui do homem redondo do banquete de Platão, que antes era completo, divino, e eu acho que isso é bem interessante porque vai falar sobre essa busca, né, o estado urobórico perdido, que é esse início, né, a psique, ela busca, então, reintegrar. Então, não por regressão, mas por individuação. Então, a gente vai sair, mas a gente precisa retornar, né? E aí, é como se a gente estivesse buscando, inclusive, fora de nós, no mundo externo, e também nas relações, né, esse estágio perdido. Quando, na verdade, ele está dentro de nós. Sim. E acho que outra coisa em comum é sair disso dói, né?
Todos os mitos trazem, né, essa concepção de que você ganhar consciência, né, então, quando você começa a ter esse distanciamento, né, que é necessário do self, dói, né, não é algo gostosinho de viver, então, ter consciência é algo que, né, vai ser sofrido. Então, por isso que às vezes é muito mais gostoso ficar no paraíso só, né, ficar Sim, ali nossa, né? nesse mundo. Outro dia uma amiga me contava que a filha dela, de 6 anos, chorava, muito brava, muito brava. Aí ela dizia assim, o que que foi, minha filha? Por que que você tá assim? Ela falou assim, eu quero voltar a ser bebê, eu quero voltar para a barriga. Tipo, ela criança, uns 6 anos, ela chorava e dizia isso. Ela não quer essas responsabilidades, né, de ter que ir para a escola, acordar cedo. Ela quer voltar para a barriga. Sim, ou seja, ela já tem uma consciência aí, né? Já tem, querida, né? A gente acha fofo, né? Mas eu pensei assim, né? Que isso não dure muito tempo, né? Vai chegar na adolescência, ela vai querer voltar a ser criança, vai chegar na vida adulta, vai querer voltar a ser adolescente, e assim vai. Sim, Mas isso se mostra pra gente, né? Se revela. sim. O tempo todo, né? O tempo todo. Mas acho que essa questão, né? Como que é que ele traz lá no livro que você até leu aqui? Então, como tornar isso possível, né? Então, eu saio e eu volto, né? Porque eu acho que aí que está o problema, que mora o problema, né? Então, se sai, aí pode gerar algo que de alguma forma fica, né, muito endurecido, né, porque aí eu deixo de acessar aquilo que é a minha totalidade, então eu fico cindido, e o quanto de sofrimento que isso tem, né, então é importante esse retorno, mas esse retorno também sem essa prisão desse eterno conforto, né, desse eterno mundo que não condiz também, às vezes, tanto com a realidade que ela é necessária ser vivida também, né, ser sentida de outras maneiras. Eu acho que aqui, sabe, abre espaço para a gente pensar muitas coisas, mas eu fico pensando, às vezes a gente pega como se fosse um dogma, né? Eu acho que não precisa ser um dogma, de que o self, ele é algo que a gente já conhece e a pessoa precisa ser aquilo, né? Eu acho que daí a gente causa ainda mais sofrimento, né? A gente parte de uma coisa muito dogmática. Mas o processo de individuação é exatamente isso, é a gente poder fazer essa dança de ego e self e eu construir uma terceira via a partir disso, né? Que eu acho que essa é a dialética. Tem o ego, tem o self, tem desejos, sei lá, né? Coisas diferentes aqui, e vai ser nessa tensão, e é essa tensão que precisa ser sustentada para a gente conseguir fazer a terceira via, que é uma transformação na nossa vida, né? De completude no sentido de eu sou isso aqui e eu construí isso daqui e eu vou fazer, sabe o Elixir, né? É aquilo, né? A jornada do herói. Eu saio, vou, faço um monte de coisa, barará, barará, e eu volto com o Elixir. Eu acho que é nesse sentido, né? Agora eu já sei, né? Tipo o livro do Alquimista, do Paulo Coelho, né? Fui lá, vivi um monte de coisa, agora eu volto e o ouro tá aqui, ó. Mas agora eu sei o que fazer com o ouro, né? Sim. Acho que é mais ou menos isso. Muitas obras, né? Acho que daria para que retrata isso, né? Sim. E aí é isso, né? Como que é na nossa vida, na nossa prática, né? Esse processo. Sim, é um processo longo, né? Porque a gente vai ver esse chamado para o retorno, que é agora você já conquistou muitas coisas, você já fez muita coisa, esse ego já, né, foi muito longe. A gente vai ver isso naquilo que o Jung fala da metanoia. E que às vezes antecipa, né? Antecipa com luto, antecipa com algum tipo de perda, seja até de um relacionamento. E aí a gente vê o chamado desse self, tipo, né? Agora você vai voltar para a sua essência, né? Uma doença, alguma coisa assim, e a gente vai ver esses momentos. Então, às vezes eu penso, né? Nossa, metanoia, né? Parece que é algo tão tarde na vida, né? A pessoa já está quase morrendo, aí vem a metanoia. Mas a gente vê que tem situações externas que antecipam esse processo. Sim.
Menopausa, né? Eu acho que muita coisa. Sim, com certeza. Mas é bem por aí. Então, ou seja, dá para ir muito longe, né? Dá para ir muito longe. Tipo assim, né? A gente está lendo o livro, mas não é só o livro que a gente fala. A gente vai agregando outras vivências, Sim. outras leituras. E a gente vai falando e começa a vir várias outras obras também, assim, várias outras referências que tá falando a mesma coisa, né? Então, acho que Exato, isso que é legal da gente perceber que às vezes é um outro título, uma outra coisa, mas você vai olhar realmente ali o que ele está querendo dizer, é justamente isso, esse eixo, né, entre ego e self. É exato. fundamental. Uhum, com certeza. Aqui eu coloquei só a parte da mandala que ele traz no livro ali, até algumas imagens, né, de mandala, falando sobre essa reorganização do self, né? Então, o Uhum. símbolo, ele é circular, que representa essa totalidade, que é o que a gente já tinha falado, e a gente já tinha comentado isso, né, que as crianças desenham, né, espontaneamente, os adultos aparecem no sonho e também na arte, né, na terapia. E em culturas, igrejas, yantras, labirintos, a gente vai ver vários símbolos, né, dessa totalidade que já vai aparecendo. O que a mandala nos diz? Quando a psique produz uma mandala, está tentando se reorganizar ao redor de um centro. É o self afirmando sua presença, mesmo quando o ego está desorientado. É como se, eu fico pensando, sabe como que é? É como se fosse um colo. É isso que eu imagino, sabe? Imagine que você está ali despedaçando, tá? Com a tua vida, sei lá, desmoronando, uma coisa muito impactante. Esse encontro com o self, essa mandala que aparece, sei lá, essa imagem, né, circular que aparece no sonho, é como se ele te desse um colo, tipo, você está seguro aqui. Eu não sei, eu tenho essa impressão. Você não é só, porque o ego, ele é o corpo, né, também, Isso, vivido exato, através do corpo. Então, você é mais do que esse corpo, você é mais do que essa exato, vivência dolorosa, né? Então, exato, existe algo que é maior e está aqui, né? Então, exato. como se fosse uma libertação mesmo, né? É isso aí. Então eu vejo isso muito em processo de cura também aparecendo isso, sabe? De pacientes que estão em uma situação muito complicada, muito difícil, principalmente, né, quando se aproxima de finitude e que daí vem esse símbolo assim como reorganizador mesmo, né? É isso que Sim. sustenta. Eu penso, acho que essa é a grande mensagem do self. Aqui você se sustenta já num estágio avançado, né? Não ali numa prisão, como a gente estava falando no início ali da inflação. Sim. Aí aqui eu coloquei a parte de uma vida do Ouroboros à individuação, né? Então eu trouxe um pouquinho da infância, que eu falo sobre esses estágios, né? Relacionando ao estágio de desenvolvimento. A infância seria a inflação, a adolescência seria a queda, né? Desse paraíso, a vida adulta seria essa dialética e a individuação seria essa reconexão. Então, eu vou deixar depois esse slide disponível, né, mais como um resumo, né, das coisas que veio surgindo para nossa Uhum. leitura. Ótimo. Esse aqui é o último slide que eu deixei para questionamento. Mas antes da gente, né, falar sobre ele, eu quero ver se você quer acrescentar mais alguma coisa em relação a isso. Deixa eu só. Ah, e a gente ficaria mais 2 horas, cara. Então, vou deixar para os próximos, a gente, né? Mas Ah, muito bom até aqui. Eu acho que esse primeiro capítulo a gente conseguiu abordar e as nossas trocas, impressões, né? Para não ficar ali só também sim, na leitura. muito, Mas muito. muito bom. Deixa eu ver aqui se eu tenho. Ele traz na página até o desenho, tá? Só para a Uhum. gente trazer aqui, que ele vai falar isso ali nas páginas final, da 46 em diante, ele fala bastante sobre isso. Então, ele traz aqui na 48 sobre a híbris, né? Então, os Tá. gregos temiam a sobremaneira. Eu enrolando. Os gregos temiam sobremaneira aquilo a que davam o nome de híbris, grafado também como rubris.
Em seu uso original, esse termo significa a violência ou a paixão voluptuosa que emergem do orgulho. É sinônimo de um aspecto daquilo que estou denominando inflação. Híbris representa a arrogância humana que se apropria daquilo que pertence aos deuses. Significa transcender os limites humanos. E aí ele vai, né, aprofundando ainda mais esse assunto. É muito bom. Ele vai trazendo alguns exemplos também aqui nessa parte final, tá? Legal. Vai falar também sobre um mito que vai falar sobre Polícrates, sobre a excessiva boa sorte, que depois ele é orientado, mas enfim, vou deixar para que vocês leiam, tá bem legal. Eu até marquei aqui, né, esse tema da boa sorte, ele é muito interessante, porque às vezes a gente não se percebe inflado, e a gente vai gozando daquele momento como se fosse, nossa, eu sou especial, né, porque tudo isso de bom está acontecendo comigo. E aí vem um aviso, tipo, né, um aviso de cuidado, você precisa renunciar um pouquinho dessa soberania, porque algo vai acontecer, como se aquilo ali já tivesse um aviso, a queda está próxima. E aí, esse mito aqui, ele vai falando um pouquinho sobre isso. Eu achei muito, muito legal. Tá? Depois fica para vocês lerem. Então, só para a gente finalizar, porque já são meio-dia, a gente está aqui, acho que 1 hora, né? Uhum. E eu vou só apresentar esse último slide, mas como reflexão, né? E vocês podem, daí, tentar refletir sobre isso depois, né? Sobre a inflação. Onde você percebe inflação na própria vida? Em que momento seu ego assumiu atributos que não lhe pertenciam, uma missão, uma superioridade, uma certeza absoluta? E sobre a queda. Você já viveu uma queda do paraíso psicológica? Um momento em que perdeu a sensação de unidade ou sentido? Como foi esse contato com a alienação? É que daí vocês vão aprofundando também para a vivência de vocês e também dos pacientes. Sobre o self, como você diferencia uma intuição genuína do self de uma fantasia inflada do ego? Mas isso aqui acontece muito, gente, muito, 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 né? É a minha intuição. Eu intuí, eu senti, né? Eu percebi, mas de uma maneira que às vezes ultrapassa o limite até da realidade. Há critérios internos que você usa para distinguir os dois? Sobre o sofrimento é necessário para a individuação ou pode haver transformação sem ele? Edge e Jung parecem sugerir que sim. Você concorda? Aí são coisas para dialogar. A individuação ela não é um caminho de perfeição, ela é um caminho de inteireza. E acredito que É isso. Ficarei Muito com as perguntas, que olha, dá uma boa terapia, né? dá. Levarei para minha. Sim, muito obrigada. Obrigada, Lu. Eu que Até nosso agradeço. próximo encontro. Até, cara.